Convido-os a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu lerei os versículos 14 a 21. Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Pela manhã, eu falei sobre o versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. E fiz a explicação do texto, dizendo que a igreja tem uma causa. Qual é a causa principal da igreja? No caso de Paulo aos Efésios, a causa de Paulo se pôr de joelhos era para que aquela igreja, eleita desde os tempos eternos, redimida pelo sangue do Redentor e selada pelo Espírito Santo de Deus, vivesse como igreja naquele local, mas como uma igreja mesmo, uma igreja resistente, uma igreja difícil de ser derrubada, até mesmo extinta. Risco sim, havia. Porque a igreja em Éfeso era uma igreja nascente, uma igreja pequena, e a pressão contra a igreja de Éfeso era muito grande, para que ela parasse, por exemplo, de pregar sobre Jesus. Se ela seguisse na linha dos filósofos gregos e continuasse a desenvolver a idolatria daquela época, ela seria enaltecida, ela receberia benefícios. Mas, já que ela não queria fazer isso, Paulo disse que ela tinha que se fortalecer, se unir, saber, entender, com convicção, que ela era o povo escolhido de Deus, mesmo que fossem poucos. Meus irmãos, a igreja é feita de poucos espalhados por este mundo. Sempre foi assim, desde os tempos mais antigos. Assim como a grande obra missionária de plantação de igrejas pelo mundo, ela não é feita de toda a massa cristã. Haja vista um momento em que Paulo é chamado para começar a plantação da igreja em Antioquia. A Bíblia diz que muitos foram dispersos para Antioquia, mas alguns dentre eles começaram também a pregar aos gregos. Então esse é um número dos que plantam igrejas, alguns. E este também é o número da igreja espalhadas por este mundo de 7 bilhões de habitantes. Alguns, poucos. A igreja de Éfeso não era diferente. Igreja pequena, igreja frágil. Mas a força que estava dentro da igreja de Éfeso era suficiente para continuar. Por isso, Paulo tinha uma causa: interceder pela igreja de Éfeso em meio às calamidades. Não fez isso de maneira corriqueira, fez isso de joelhos, ele diz, num ato de intensa sensibilidade para com o momento que a igreja estava vivendo e, particularmente, algo que mexe com a minha vida, diante do Pai. Diante do Pai. Era ali que Paulo estava no momento das maiores calamidades da sua vida, porque herdara isso do seu mestre, Jesus Cristo, nas horas de calamidade, nas horas de intensa adversidade. Há uma causa para a igreja, há uma forma de orar, há uma direção para ela olhar, e essa direção é o Pai. Eu enfatizei pela manhã, houve um tempo que em meio às grandes dificuldades da existência, o povo se voltava para o Senhor, perguntava ao Senhor, suplicava ao Senhor, clamava ao Senhor. Aqueles que estavam um tanto quanto duvidosos da sua fé, em meio às grandes situações de emergência da humanidade, eles voltavam ao Senhor, eles reviam os seus conceitos de vida com o Senhor, eles acertavam os seus caminhos com o Senhor. Aqueles que estavam com ânimo doble, aqueles que estavam com a mistura entre a fidelidade e a infidelidade, aqueles que estavam com a mistura entre a adoração verdadeira
e a idolatria. Houve tempos. Eu pontuei pela manhã alguns dos tempos históricos. Infelizmente, nos dias atuais, quando as calamidades acontecem, o povo já não volta mais para Deus. O povo já não dobra os seus joelhos. O povo já não busca mais a face do Pai. A população mundial não tem mais uma oração na sua boca para se relacionar com Deus. Então, o que resta a alguém que não busca a Deus nas horas mais difíceis? Resta a indignação, resta a mágoa, resta o ódio, resta a ansiedade, resta a insônia, o medo, as doenças psicossomáticas, resta a fragilidade de um povo que já não tem mais um Deus para buscar. Mas a igreja de Cristo é convidada a voltar-se ao Senhor nas horas de calamidade, de tristeza, de angústia, nas horas em que o raciocínio parece não chegar a um final, que qualquer explicação parece não ser convincente. Como este momento em que nós estamos vivendo de uma convulsão mundial. Obviamente, eu vou chegar nos atos absurdos, realmente na barbárie que aconteceu na sexta-feira à noite na Europa. Mas antes desse extasiamento deste caso, como não nos extasiarmos, lamentarmos verdadeiramente o estado atual de uma nação como nossa, como o momento em que nós vivemos? Este é um momento dos mais drásticos, mas não é só porque tem a ver com a economia. Se fosse só com a economia, talvez eu nem estivesse falando nada. Não é. Parece se abater sobre a nossa geração, o nosso estado, um desânimo, uma descrença. E quando todas essas coisas acontecem, para onde a igreja levanta seus olhos? Em quem a igreja cristã se ampara nessas horas? Quando olhamos para a impunidade, quando vemos as calamidades internas da nossa nação e a impunidade que segue as calamidades, a igreja tem uma causa, a igreja tem uma forma de agir, a igreja tem um foco para olhar. Bom, isso nós falamos pela manhã no versículo 14. Dos versículos 15 para frente até o versículo 21, eu vou trabalhar com a ideia de explicar o que principalmente algumas palavras-chave desse texto têm a nos dizer, e vou trabalhar com a ideia da Bíblia explicando a Bíblia, olhando para o versículo e encontrando em outro lugar um versículo que ajude a entender, porque é uma das orações mais lindas de Paulo. Nessa hora, Paulo volta-se ao Senhor para conversar com o Senhor, porque a igreja do tempo atual é necessário que ela se volte ao Senhor nas horas mais difíceis. Por isso, nesse instante de desastre, nesse instante de horror, nesse instante de terror, nesse instante de ameaças, nesse instante de insegurança, nesse instante de investigação, nesse instante de desespero, nesse instante de luto, nesse instante de cheiro de morte, nesse instante eu gostaria de lhes falar de coisas boas. Eu gostaria de lhes falar do que a Bíblia fala à igreja nessas horas difíceis. Tudo aquilo que vocês ouvirem e ouvirão ainda pelos canais de comunicação, e nós ainda ouviremos muito, em nada alegrará, acalmará, consolará seus corações, em nada. Só continuará a ecoar, propagar e repropagar o atual estado de coisas do nosso mundo. E eu poderia dizer, mas não é isso que nós estamos pregando? Mas não é isso que a igreja protestante está pregando?
Mas não é isso que os pregadores estão insistindo o tempo inteiro. Presta atenção. Convém que a nossa mente esteja aberta para ler os sinais dos tempos. Convém que a igreja consiga fazer a leitura. Nós não pregamos isso? Pregamos. Nós não testemunhamos isso? Testemunhamos. Talvez a pergunta seria, será que agora alguém crerá que esse mundo caminha para um estado de hiper, mega, super convulsão ou ainda não? Será que agora se crerá verdadeiramente que este mundo não tem mais solução, que ele não encontra em si soluções? Ou ainda não? Será que o atual estado de coisas é suficiente para convencer o povo que ele precisa realmente voltar para o Senhor? Ou não? Ou continuaremos a confiar nos nossos líderes? Ou continuaremos a confiar nas estratégias de paz para a ausência de conflitos? Sinceramente, vocês acham que os conflitos diminuirão? Sinceramente, vocês acham que uma nação se dobrará a outra nação? Sinceramente, vocês acham que pessoas perderão dinheiro parando de guerrear por suas possíveis vitórias históricas? Sinceramente, vocês acham que tem alguma perspectiva destes líderes que nós conhecemos no mundo? Estou falando dos presidentes, dos líderes, dos primeiros ministros que estão hoje cuidando da nossa segurança. Sinceramente, vocês acham que dá para confiar? Vocês confiam a vida dos seus filhos a estes homens e mulheres? Sinceramente, penso que não dá. Sinceramente. Já fizemos isso nessa noite. Oramos e oramos muito pelos nossos líderes. E temos de continuar a fazer, porque a cada oração que a igreja faz pelos seus líderes, coloca-os numa situação ainda mais difícil. Ainda mais difícil. Infelizmente, nossos líderes mundiais estão numa situação muito difícil. Praticamente nenhum deles considera Deus verdadeiramente Deus. Nós cantamos Deus, somente Deus, mas nossos líderes não acham que existe um Deus. Se há um Deus na existência da liderança mundial, não é esse aqui, que criou os céus, criou a terra e tudo o que nele há e se assenta no trono do universo. Não há, porque cada um dos nossos líderes mundiais tem o seu trono. Cada um dos nossos líderes mundiais compõe a constelação de tronos que existem. E estes líderes mundiais estão encaminhando esta existência, estes tempos, para o caos. É ou não é motivo para orar? É ou não é motivo para dobrar o joelho? Temos ou não temos uma causa, querida Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, bem como toda a igreja existente? A igreja. A igreja. Por isso esse texto fala de coisas boas. E eu quero lhes falar. Assim como Paulo disse aos Efésios, que ele orava para que aquela igreja experimentasse coisas, como por exemplo, está escrito aqui nos versículos para frente. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Está falando obviamente do Deus poderoso, do plano de Deus com Abraão do seu trabalho de germinação das famílias pelo mundo inteiro, conhecedor de todas as famílias, proprietário das famílias, obviamente está falando de Deus, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então a oração de Paulo primeiro tem a ver com a dimensão da riqueza, da glória de Deus. Imagine por um instante o que é essa frase, a riqueza da sua glória. Imagine por um instante o que Paulo está vislumbrando, o Deus da majestade sublime, que em glória se manifesta, que não há paralelo de riqueza, de perfeição, que se compare a Deus. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, vos autorize, vos dê condições de serem fortalecidos com poder. Meus irmãos, por que será
que Paulo ora para que os efésios sejam fortalecidos com poder. Paulo ora na certeza de que o poder que vem de Deus tomará aqueles homens daquela igreja e aqueles homens serão homens diferentes na sua geração. Todos os efésios são iguais, a grande maioria idólatra, a grande maioria mitológica. Mas olha a oração de Paulo para os efésios, para que, segundo as dimensões das maiores riquezas da sua glória, Deus concedesse que eles tivessem uma força. A expressão aqui, força e poder, são duas ideias que se somam. Fortalecidos, com força, com poder. E a palavra dinamis está aqui, é a palavra da explosão, para que eles tivessem uma capacidade nova, mediante o seu espírito no homem interior. Quem era esse homem interior da igreja de Éfeso? Os crentes que foram iluminados, verdadeiramente olhos abertos, verdadeiramente ouvidos abertos, verdadeiramente músculos em ação, verdadeiramente inteligência desenvolvida para cumprirem com o propósito original daquela igreja naquele lugar. A oração de Paulo é para que a igreja de Éfeso seja forte, para que a igreja de Éfeso não se acabrunhasse, não temesse, não se diminuísse, não ficasse apavorada diante das coisas. Não, ao contrário, para que a igreja de Éfeso surpreendesse a sua geração, porque alguém diria, como uma igreja tão pequena tem tanto poder? Como uma igreja de gente tão pobre é tão rica? Como uma igreja de gente separada, que não vai ao templo da Diana dos Efésios para entregar ofertas, para pedir que os deuses aplaquem as suas iras, como uma igreja que não contempla, não está no corpo grande, no movimento grande da mitologia grega, como uma igreja com um pensamento tão separado, é uma igreja tão nova, tão forte, tão pura. Era isso que era a diferença da igreja de Éfeso naquele tempo. Era por isso que Paulo orava. E assim, diz o versículo 17, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Note que a primeira parte fala do Espírito Santo de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, que toma uma igreja e faz dela um batalhão. Toma uma igreja e faz dela uma coluna. Toma uma igreja e faz dela proclamadores. Toma uma igreja, une os seus pensamentos e faz dela invencível. Isso é o Espírito que faz. Sabe, irmãos, o presbítero José Gomes orou aqui e na sua oração ele falou que a igreja tem um tipo de poder que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Em outras palavras, palavras simples, as portas do inferno não têm poder para reter, para impedir o ministério emblemático, poderoso, transformador que a igreja tem no mundo. Nós não precisamos temer as portas do inferno. São as portas do inferno que temem a igreja. Por isso, a força, o poder, o fortalecimento do poder do Espírito Santo é motivo da oração de Paulo. Mas a oração de Paulo é trinitária. Ele não fala só do Espírito. Ele fala do tabernacular de Deus em nós. Houve um tempo que Deus decidiu morar no coração do homem. E Ele o fez, meus irmãos. Ele não só intencionou morar, mas Ele o fez na pessoa do seu Filho. E a expressão habitar em nós é uma expressão, não é só a ideia de morar, mas
habite Cristo no vosso coração pela fé, governe Cristo o seu coração. Reja, comande, dirija, conduza a sua vida. Conduza a sua vida através de Cristo. Habite Cristo no seu coração, entregue por fé a direção da sua vida. Porque no momento em que uma vida estiver sendo habitada por Cristo, dirigida por Cristo, então os pensamentos deste ser serão os pensamentos de Cristo. Irmãos, Paulo queria que a igreja de Éfeso pensasse o que Cristo havia pensado. Paulo queria que o pensamento dessa igreja fosse o pensamento do amor de Cristo. Fosse o pensamento, aquele pensamento, dentre muitos pensamentos de Cristo, aquele pensamento que levou Cristo a olhar para as multidões, se compadecer das multidões, ver que as multidões andavam em círculo, via que as multidões andavam famintas, via que as multidões andavam se batendo, se chocando, correndo todos os riscos de uma multidão que não tinha um pastor para conduzir às águas tranquilas, para conduzir ao alimento farto, para passar pelos vales difíceis da vida, para ter na palavra do bom pastor a certeza que por mais que sombras de morte lhe alcançassem, ele saberia que passaria por aquilo, porque a bondade e a misericórdia do Senhor o acompanhariam para sempre. Meus irmãos, a habitação, o governo de Cristo na vida da igreja de Éfeso era a oração de Paulo. Paulo estava interessadíssimo, preocupadíssimo com essa igreja se fortalecer no Espírito Santo de Deus, ser governada pelas palavras de Jesus, porque os dias eram muito difíceis. É por isso. Irmãos, igreja é para dias difíceis. Fé é para dias difíceis. Esperança é para tempo de calamidades. Amor é para tempo de ódio. Todas essas coisas nós temos. Todas essas coisas estão aí diante dos nossos olhos. O ódio, a intolerância, a vingança, a morte. A morte espreita nas noites. Qualquer capital deste mundo é palco para o terror. Em qualquer lugar deste mundo, as águias da morte estão descendo. Em qualquer lugar deste mundo, onde há um ajuntamento, uma aglomeração de pessoas, há um potencial para dizer que a raiva, o ódio podem vencer. Em qualquer lugar deste mundo, há vítimas em potencial daqueles que perderam a noção da existência de Deus, somente Deus. Nossos filhos, quando saem das nossas casas, para onde vão? Nossos amigos, os que são nossos amigos, o que fazem para viver, para encontrar esperança para a sua vida? Eu disse pela manhã, e eu reforço mais uma vez à noite, por que os terroristas não foram a uma igreja da França para matar, para explodir todos os jovens que estivessem lá? Eles não foram a uma igreja, meus irmãos, porque eles sabiam que não haveria ninguém nas igrejas. Eles não foram a nenhum povo que está adorando ao Senhor, porque na mente deles, o Ocidente não adora ninguém. Adora a si mesmo. Busca seus prazeres. Busca suas satisfações. Quer curtir. Então os terroristas vão para o lugar aonde está o Ocidente. Por que eles não foram a nenhuma das igrejas da Europa? E por que eles não irão a nenhuma igreja? Porque não há ninguém lá. Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso estado. Vítimas se fazem vítimas.
Porque antes do terrorista chegar, eles já estão no caminho de morte. Porque antes do inferno se abater sobre suas vidas, eles já estavam no caminho de morte. O reverendo Daniel pregou aqui. O homem carecente de juízo, um dia entrou na casa da mulher estranha. Ele, carecente de juízo, não iria ao templo, não buscaria a presença de Deus, não lamentaria o seu estado, não lamentaria os desmandos, as hipocrisias, os crimes, a impunidade da sua existência. Ele iria atrás do seu prazer. Então, queridos irmãos e irmãs, olhando para as Escrituras, não parece que este mundo esteja habitado por Cristo, tendo o seu coração pela fé arraigados e alicerçados em amor. Pelo que Paulo ora, por essa coisa nova, por essa coisa boa, por essa coisa que cheira a vida e não cheira a morte, por essa ação de um povo viver com o olhar de Cristo, com a compaixão de Cristo, com o amor de Cristo, que vê o outro como eixo referencial e não a si mesmo. Tem causa a oração de Paulo ou não tem? Tem. Ele está orando por uma igreja, meus irmãos. Está orando para que uma igreja seja cheia de poder e para que uma igreja seja governada pela mente de Cristo. Paulo só pensa em coisas boas para a igreja de Éfeso, ainda que o tempo do mundo em que Paulo está pregando seja um tempo de calamidades. O texto segue. Paulo não fala só de Cristo. Paulo, na sua oração, no versículo 18, vai falar de um tipo de compreensão que os santos devem ter, podem ter. É a ideia da compreensão do tudo, da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, a fim de que possam ter em suas mentes um tipo de pensamento que compreende a noção dos limites estendidos do poder de Deus. Irmãos, para a igreja, é dado um tipo de discernimento que o mundo jamais terá. Para a igreja, é dado um tipo de compreensão das coisas que é um privilégio da igreja. Se você faz parte da igreja, não estou falando de igreja presbiteriana de Santo Amaro, estou falando se você faz parte dessa igreja de Cristo, você tem uma condição de fazer uma leitura acerca do que está acontecendo no mundo. Você talvez não tenha as soluções, talvez tenha, porque a solução apontada por nós é: voltem-se para Deus, voltem-se urgentemente para Deus. Assassinos, voltem-se para Deus, reconsiderem suas vidas. Mortos, famílias de mortos, voltem-se para Deus, porque o mal permeia onde Deus foi deixado de lado. Na presença de Deus, com os joelhos dobrados diante do altar altíssimo de Deus, é que as maiores lutas são vencidas. Não é com o fuzil. Nossas armas, nossa milícia não luta com as armas que esse mundo luta. Não é na tentativa de justiça humana que este mundo nos convencerá que essa é a forma certa de viver. A forma da igreja viver é buscar a presença do Senhor. É só nele. Mas quem compreende isso, senão a igreja? Os santos, diz aqui. E o versículo 19, então, vai dizer que na oração, Paulo está pedindo para que essa igreja conheça o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Note, Paulo está falando de maneira trinitária. Paulo ora para que a igreja tenha do Espírito a força, de Cristo a habitação, de Deus a plenitude. De Deus o compreendimento total, pleno. A palavra plenitude aqui tem a ver com uma embarcação que está com o seu
capitão com os seus remadores e está com os que cuidam das âncoras. A tripulação está toda à disposição, bem formada, cheia. Tipo, a tripulação está completa. É a ideia, a plenitude de Deus, o todo de Deus. Irmãos, a oração de Paulo é uma das orações mais profundas, raras, objetivas, para instruir a igreja a viver nos tempos difíceis. Eu quero lhes falar de coisas boas. Eu quero lhes falar de um Deus bom. Eu quero lhes falar de um Deus que não sonega da sua graça, não guarda, não esconde da sua graça. Eu quero lhes dizer que mesmo que esses tempos sejam difíceis, eles não são anômalos. Eles não são mais indignantes do que foram os dias de outrora. Eles continuam sendo os dias mais afrontadores da lógica, mais afrontadores da ideia de convivência. Eles continuam sendo os dias mais difíceis, mas eu tenho de lhes dizer, para os dias mais difíceis do mundo, para os próximos dias, que serão mais difíceis do que os que temos hoje, para a igreja tem uma boa notícia. Para a igreja tem a notícia da Trindade. Para a igreja tem a notícia da presença do Espírito Santo de Deus. Se você vive na igreja, mas não busca, não clama, não espera, não se fortalece no Espírito Santo de Deus para ter poder, para que sua vida não seja só o conhecimento das coisas eternas, mas seja a prática das coisas eternas, eu quero lhe convidar a pensar seriamente e lhe convidar a orar como Paulo orou. Se a sua vida, se você não consegue perceber Cristo morando, vivendo, governando a sua vida, eu quero lhe dizer, esses sinais que estão aí não lhe são suficientes para ver que esse mundo está em convulsão? Esse momento atual não lhe preocupa a ponto de você colocar um filho ou uma filha no mundo para um tempo cada vez pior, mais pior do que o atual? É a hora ou não é a hora de Cristo governar a sua vida? Para você que conhece Deus, mas conhece a distância, pelo pouco que alguém fala, às vezes numa pregação, às vezes em um ou outro versículo bíblico, que tal pensar naquilo que Jó pensou? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor bem mais, porque agora eu ando com o Senhor. Sabe, tem uma ação para a igreja. Tem uma notícia boa para a igreja, ainda que os dias sejam dificílimos. E obviamente eu não estou falando só dos dias difíceis lá na Europa. Estou falando dos dias difíceis na nossa nação, estou falando dos dias difíceis na nossa cidade, estou falando dos dias difíceis na nossa casa, estou falando dos dias difíceis aqui na nossa igreja. Eu não estou falando só do problema da Europa, que é uma comunidade pós-cristã. Cristo não está mais lá, por isso aquelas igrejas estão vazias. Mas tudo bem, Cristo não está mais lá, as igrejas não estão vazias. Bom, mas eu estou aqui, na América do Sul. Cristo está na minha casa? Ou minha casa também está vazia? Então, de nada adianta eu pensar nas coisas, nas soluções para a Europa, se talvez eu esteja vivendo o mesmo dilema, se a palavra está fechada na minha casa, se não há oração na minha casa. Então eu digo, europeus que abandonaram as Escrituras, mas na minha casa está fechada. Então eu não posso falar deles sem primeiro pensar em mim. E esse texto traz uma notícia boa àqueles que querem enfrentar os tempos difíceis da existência. Eu quero lhes convidar a abrirem alguns textos que podem explicar aquilo que esse texto está falando. Se você quiser deixar o dedo aí em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, você pode deixar, mas acompanhe comigo alguns textos em paralelo. Por exemplo, abra por favor Filipenses capítulo 4, versículo 19. Por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, versículo 19. Porque tem uma expressão aqui chamada segundo a riqueza da sua glória.
vamos ver o que a Bíblia explica, como ela nos ajuda a entender essa riqueza, o que é ser segundo a riqueza da sua glória. Filipenses capítulo 4, com o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você sabe o que é a riqueza da glória? Por que existe a riqueza da glória? Existe a riqueza da glória porque Deus sabe da nossa necessidade. A oração de Paulo é que a necessidade do povo de Deus seja suprida. Sabe, se não tivesse um Deus rico em glória, então talvez fosse motivo para desespero da nossa parte. Mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que as nossas necessidades alcançam suprimento na riqueza da glória de Deus. Agora, veja um outro texto que nos dá a ideia do que é ser concedido a nós a força, o poder, mediante o Espírito Santo no homem interior. Dá uma olhada comigo no texto de Romanos 7, 22. Romanos capítulo 7, versículo 22. O que é esse homem interior? Quem é o novo homem interior? Romanos capítulo 7, versículo 22. Olha para a expressão da palavra de Deus. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Quem é o homem interior que o Espírito Santo fortalece com poder? É a alma que tem prazer nas instruções de Deus. Irmãos, nos dias atuais, eu estou reforçando o que falei pela manhã e falo novamente. Nos dias atuais, as calamidades não levam mais as nações para o Senhor. Não levam mais as nações para o Senhor, por quê? Não levam mais as nações para o Senhor, porque aqui está escrito que não há mais prazer na lei de Deus. Cria-se leis, formulam-se todas as leis. Nossos líderes mundiais se reunirão na Turquia daqui a alguns dias para formular leis. Eu duvido, eu não creio que haja um daqueles líderes que se levante e diga, acima das nossas leis, há uma lei moral, a lei de Deus. Nossa presidente não fará isso. Não espero nada dela, não nesse sentido. Presidente dos Estados Unidos não fará isso. Não espero nada dele. Não o vejo com poder para isso. Não acho que ele tenha este poder para isso. Presidente da Rússia não fará isso. Primeira-ministra da Alemanha não fará isso. Presidente da França não fará isso. Porque eles não farão isso, meus irmãos. Eles não farão isso porque estamos entregues a um tipo de lei que não contempla a lei moral de Deus. Motivos, causas, verdadeiramente para um povo temente a Deus, orar. Nossos líderes vão para o outro lado. Se distanciam. Não o temem, não o honram, não tremem diante da sua palavra. Nossos líderes fizeram leis. Os líderes deste mundo fizeram as leis. E todas as leis não contemplam mais a Deus. Não há mais prazer na lei de Deus. Essa é a existência em que tu vives. De uma existência que não contempla mais a presença de Deus. Pense rapidamente na expressão habite Cristo, do versículo 17. E eu quero convidá-lo a abrir o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. João, capítulo 14, versículo 23. Veja o que é a habitação de Cristo. Imagine por um instante a habitação de Cristo no coração destes governantes. Imagine por um instante uma mudança radical na prática de desenvolvimento de paz na existência do mundo. Veja por que Paulo orou, a importância da oração. João capítulo 14, versículo 23.
Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Imagine um dos nossos 7, 8 ou 20 líderes mundiais recebendo isso. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Em outras palavras, terá prazer na minha lei. Meu Pai o amará. A desgraça iminente dessa existência é que parece que esses homens são entregues às suas concupiscências, porque abandonaram ou nunca o adoraram. Por isso, Deus não vive neles, não fez neles morada. Temos motivos ou não temos motivos para orar? Ah, se temos. Ah, se temos a habitação de Cristo, para que eles pudessem viver a experiência de estarem arraigados e alicerçados no amor, o verdadeiro amor de Deus. Abra num outro texto, Colossenses 1:23. Colossenses 1:23, motivo da oração de Paulo, a importância da oração de Paulo para que verdadeiramente a igreja, os cristãos, pudessem viver fundamentados, firmados desta forma. Colossenses 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos irmãos, se tem uma coisa que os líderes governamentais do nosso tempo não podem negar, são indesculpáveis, a começar pela nossa presidente, e se alongando por presidente dos Estados Unidos, presidente da Rússia, presidente, todos os presidentes da Europa, se há uma coisa que eles não podem negar, é o Evangelho. O Evangelho chegou a cada um. O Evangelho chegou. Eles são indesculpáveis e por isso, certamente, por não adorarem, por não considerarem o trono do Rei dos Reis, não conseguem comandar este mundo. Não conseguirão. Nós não temos e não há como esperar de alguém que não tem a mente de Cristo que ele consiga governar o mundo de Deus. Não há amor. Não há condições, compreensões, como por exemplo, o próximo texto nos leva a pensar. Abra por favor Efésios, que é no próprio livro que estamos lendo, Efésios capítulo 1, versículo 18, para entender a possibilidade da compreensão com todos os santos dos limites da existência, dos limites do poder de Deus. Se você olhar para Efésios capítulo 1, versículo 18, você vai perceber. Podemos ler inclusive do versículo 15 para frente. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora olha a oração de Paulo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A oração de Paulo é para que os olhos se abram, sejam iluminados. Essa deve ser a oração pelos nossos líderes, para que iluminados os olhos destes corações, até aqui, aos nossos olhos empedernecidos, andando em círculos, homens poderosos que andam nos seus aviões maravilhosos, que se assentam nos seus tronos de ouro, que comandam multidões de pessoas, que são protegidos por infinidades de seguranças, não sabem dirigir este mundo.
Nossos presidentes no Ocidente não sabem como dirigir este mundo. Nossos líderes pelo mundo afora, pelo cargo que cada um tem, não sabem dirigir este mundo. Meus irmãos, nossa esperança está em Deus e só em Deus. Creiamos em Deus. Ele é a única possibilidade. Só há possibilidade nele. Por isso a igreja, nas horas mais difíceis, tem uma causa, tem um jeito de orar, tem um local para olhar. Quando eu olho para esse texto, que busca um entendimento maior, me resta pensar no que é toda a plenitude de Deus, que está aqui no versículo 19. E por isso eu convido você a voltar para Efésios, capítulo 1, versículo 23. Vamos entender o que é a plenitude de Deus, o que é a cheiura de Deus, o que é a completude de Deus, o que é o tudo de Deus, que tem uma mensagem, alguma coisa a falar a este mundo caótico, a essa cultura nefasta, a esses sistemas entrelaçados e maléficos o tempo inteiro. Efésios 1, versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Eu sei, queridos irmãos, e lamento, queridos irmãos, e me entristeço, queridos irmãos, que a igreja não ocupe na mente dos líderes do mundo a importância, que ela não tenha e desfrute da seriedade das suas palavras, da loucura da sua pregação, da exposição desses pastores loucos, pregadores, comprometidos com uma glória que este mundo não vê. Eu lamento que a opinião acerca deste mundo que caminha para uma autodestruição não seja ouvida. Eu lamento que a igreja se assemelhe nos tempos atuais à voz do que clamava no deserto: endireitem o caminho, o Senhor está a caminho, o rei precisa passar, levantem as portas, levantem as vossas cabeças, abram o caminho, abram espaço, porque o rei precisa andar com o seu cetro para definir, para concluir o seu propósito final. Enquanto isso, enquanto a expressão bíblica, enquanto a palavra de Deus estiver fechada nos nossos lares, na nossa cidade, na nossa nação, no nosso continente, nos continentes, o máximo que esses pobres líderes mundiais, que nós os conhecemos pelos nomes, podem fazer é reagir, é se vingar, é matar quem matou, é dar vazão ao ódio, à raiva, é julgar, é condenar, é vencer mais uma guerra, vencer mais 2 guerras. O máximo que estes pobres, infelizes, pequenos líderes podem fazer é isso. Por isso eles não podem nos representar. Por isso os maiores líderes mundiais não têm nada a nos dizer. Por isso as suas ações sempre serão inócuas, sempre serão como fazer um furo na água. A água cobre logo depois. A igreja tem uma palavra ao mundo. A igreja tem pessoas com palavra para falar. A igreja tem, querido irmão, você como um evangelho vivo para ser lido. A igreja tem, querido irmão, querida irmã, o conjunto de pressupostos que você tem para se nortear na sua vida. Se ela ouvirá, eu não sei. Se ela aceitará, eu não sei. Se ela clamará por Deus, eu não sei. Se a existência recobrará o sentido da dependência de Deus, eu não sei.
Contudo, se para eles só restam as notícias más, só restam o próximo ato de terror, só restam a próxima dissolução de uma nação, se para eles só restam a próxima morte, o próximo atentado, para a igreja resta a presença de Deus. Para a igreja resta o poder do Espírito Santo que fortalece com poder. Para a igreja resta a habitação, o governo de Cristo numa mente que faz um coração pensar com amor. Para a igreja, a plenitude da vontade de Deus resta a plenitude dele. Em que mundo você vive? Você vive num mundo que precisa ser guiado por estes líderes? Você não pode esperar muito deles. Não pelo que eles fazem, porque eles não demonstram, nem eles, nem suas nações, um arrependimento e uma volta ao Senhor. Mas se você vive num mundo como um peregrino que está passando, eu quero te convidar a se somar com tantos outros peregrinos que passaram neste mundo e que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. E me permita, não para encher-lhe de orgulho, mas se você é um cristão, cheio do Espírito Santo de Deus, governado por Cristo, que tem condição de compreender as dimensões dessa existência, este mundo não é digno de você. Esse mundo vai passar. Esse mundo não é sua casa. Esse mundo é só mais um tempo de desordem em que nós temos de viver. Mas nós temos uma promessa, uma notícia boa, coisas boas. É a presença do Criador do mundo. Que Deus lhe dê graça para atravessar esses tempos difíceis. Que Deus lhe dê graça para atravessar esses tempos difíceis como um genuíno cristão. Que Deus lhe dê a graça e o discernimento para, nas horas mais difíceis da sua vida, dobrar o seu joelho, porque você tem uma causa, como Paulo tinha. Que nos momentos mais dramáticos da sua vida, você não precisa ou não deve se alarmar. Você não precisa encontrar onde estão os culpados. O maior culpado é a existência e a sua autodegeneração. Os maiores responsáveis pelos maiores dramas da humanidade são aqueles que primeiro estão pagando com suas próprias vidas por estarem distantes do Senhor. Se você quiser atravessar esses tempos difíceis de uma maneira a não ser destruído junto com os tempos mais difíceis, a sua única alternativa é permanecer no Senhor. Se você quiser permanecer no Senhor, então você não está neste mundo. Porque este mundo, o mundo do cuidado do Senhor, é o mundo que rege os cristãos em todos os tempos. Ainda que eles passem por agrúrias, ainda que eles passem por humilhação, ainda que a sua fé seja colocada contra a parede, lembre-se que a fé é para as horas difíceis, que a esperança é para quando não há esperança, e que o amor é o único instrumento que combate e que vence o ódio. Nosso tempo é um tempo de ódio? É. Nosso tempo é um tempo de desesperança? É. Nosso tempo é um tempo de esfriamento de fé? É. Mas para a igreja tem uma boa notícia. Para o mundo não tem uma boa notícia, irmãos. Enquanto este mundo não voltar, e eu não sei se ele voltará, não há uma boa notícia para ele. Mas para a igreja, para os peregrinos que estão nesse tempo, há sim uma boa notícia. Você foi chamado para fora dessa esfera de desilusão, de desesperança, de falta de fé e de ódio. Esse não é o seu mundo. O seu mundo é guiado pelo Criador da eternidade. Que Deus lhe dê graça para descansar, voltar para sua casa, colocar sua cabeça no travesseiro e descansar. Meu Deus, tudo governa. Tudo o que está acontecendo está sob o governo do nosso Deus. Líderes podem tentar fazer o que quiserem, mas o que realmente acontece, o que continuará a acontecer, são os desígnios
daquele que está assentado no trono. Você crê? Você tem condições de passar esses tempos difíceis? Você precisa de ajuda? Você precisa da Trindade agindo em você? Não tenha vergonha e nem constrangimento. Ore por isso. Oremos por isso. Oremos agora. Oremos agora. Feche os seus olhos. Oremos agora. E a seguir nós ouviremos ainda uma última canção. Nosso Deus poderoso, Deus que sustentou aqueles homens que nós lemos nas histórias do Antigo Testamento, histórias reais. Senhor Deus, que deu graça e poder a homens como Davi, como Salomão, como Josias, como Josafá, que deu intrepidez para aqueles profetas que pregaram contra os regimes absolutistas, terríveis, tiranos de reis como Acabe, Jezabel, malditos sobre a terra desde aqueles tempos, os mesmos malditos daquela terra. Muitos ainda estão reinando e governando partes da nossa existência. Mas o Senhor manteve profetas para com coragem pregar, anular sofismas, combater toda e qualquer altivez que se levantasse contra o conhecimento de Deus. Tu és Deus, Senhor. Tu és o Deus da existência desde os tempos mais antigos até este momento. Tu não te ausentastes da existência, porque Tu comandas, Tu julgas e os Teus juízos são imutáveis. Quem pode conter o juízo do Senhor? Eis-nos aqui, Senhor, nesses tempos de angústia de alma, nesses tempos de falta de resposta, nesses tempos em que nossa curiosidade parece não se satisfazer com as causas e os motivos para tanto horror. Mas nós estamos aqui. Abrimos a Tua palavra, nos voltamos ao Senhor, pedimos, Senhor, fortalece-nos com o Teu poder, habite e governe a nossa vida, ó Espírito de Cristo. Dá-nos a plenitude, o entendimento da completude da Tua vontade, para que possamos atravessar como viajantes, como alguém que não mora aqui, não viverá para aqui, não viverá aqui, não morará para sempre aqui. Por isso o nosso coração não está aqui. Se a Tua palavra diz onde está o Teu tesouro, ali está o Teu coração. O nosso tesouro é a riqueza da glória. O nosso tesouro está em algum lugar que o nosso olho físico ainda não viu. Mas está. Sim, está. Senhor, fortalece-nos para atravessar as horas que parecem não passar. Fortalece-nos para ter esperança quando nossa lógica diz que amanhã nós ouviremos falar do próximo ato de horror. Fortalece-nos o entendimento para compreender que o Senhor não se ausentou, que o Senhor aqui está e que guarda os seus, pelos seus regimentos da graça comum, tem sustentado, ainda que num estado avançado de iniquidade, é onde esse mundo está, mas ainda temos vivido aqui. E talvez haja razão para pensar que isso só não está pior, porque o Senhor está dando tempo à sua igreja, para ser comprometida com a Tua palavra, para ser uma testemunha viva. Talvez ainda não estejamos passando pelo crivo da provação, da tentação, por sermos igreja. Estamos vendo os horrores, mas parece que eles não chegaram à igreja. Senhor, há uma boa notícia, a notícia do Senhor. Continue a alimentar a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor, para que lutemos com as armas certas, para que estejamos na milícia certa com as armas certas,
para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, para que no final o Senhor seja engrandecido, reconhecido, visto. Permita, e é a nossa oração, que o Senhor dê a voz à tua igreja, para que ela consiga dizer, proclamar, levar este mundo ao arrependimento. Coisa que profetas fizeram, reis fizeram, sacerdotes fizeram e o Cristo fez. O Cristo deu este poder à igreja. Hoje nós falamos da parte dele, do Redentor. Dá-nos intrepidez para falar da parte do Redentor. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.